Bom dia a todos, hoje sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022, estamos na terceira semana do Tempo Comum. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 4, versículo de 26 a 34. Temos a festa de São Tomás de Aquino, que foi presbítero e doutor da igreja. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si só produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Olha só, Jesus ensinando em parábolas. Ontem ainda eu falei um pouco sobre isso, essa forma impressionante em que o mestre dispunha para falar às multidões. E uma dessas formas eram as parábolas, uma espécie de pedagogia usada por ele, mas que não era de tão fácil acesso ou tão simples assim. Era preciso estar em sintonia dentro do texto e do contexto usado pelo mestre. Trata-se, portanto, de um esforço pedagógico e didático como forma de transmitir sua mensagem para o povo. Mas não era apenas comparações como muitos querem crer até hoje. Nelas há um fundo de verdade, porque trata-se de uma realidade que muitos ali conhecia e conhecia bem. E assim os provérbios, os ensinamentos, os enigmas e outros recursos literários, eram classificados como parábolas também. Há até quem diga que era uma forma simples que Jesus usava para falar ao povo e que todo mundo entendia perfeitamente. Será? Sim e não. Sim, enquanto ele usava de exemplos próprios daquilo que era comum e conhecido para o povo, sobretudo para quem morava no campo, estava acostumado com aquele tipo de situação. Então era possível se tornar mais fácil a compreensão. Por exemplo, tudo que estava relacionado com a terra, com o plantio, a semeadura, a colheita, os rebanhos, as pastagens e por aí afora. Os fenômenos da natureza, as estações do ano, como a chuva, o sol, e isso sim, e para aquele público cativo do campo, certamente era de fácil compreensão. E não, por quê? Porque o mestre não só falou para esse público do campo, falou também nas praças, nas cidades, nas sinagogas e no templo. Essa era uma outra realidade, portanto, um outro povo, com outros conhecimentos. E aquele povo não estava acostumado com o manuseio da terra. E isso é comum até nos dias de hoje e em nossas culturas. Então, para este público, não era tão fácil assim as parábolas. Mesmo porque em qualquer das duas situações havia sempre elementos que precisavam ser decifrados. Desta forma, só mesmo quem estivesse em sintonia com ele iria entender o que estava falando. Do contrário, ficaria o dito pelo não dito. É por isso que por vezes ouvimos o Senhor que diz: quem tem ouvidos, ouça. Até onde nós ouvimos isso? Até mesmo para os discípulos, nem sempre as parábolas eram de fácil compreensão. Por isso que em casa o mestre explicava tudo, diz o texto de hoje. Por outro lado, nem todos que corriam atrás de Jesus estavam dispostos a entender tudo. A maioria buscava apenas milagres. E o mestre tem um trabalho longo pela frente. Para ele era importante mostrar os sinais do reino já acontecendo no meio do povo. E é evidente que não do jeito que o povo imaginava que fosse, mas do jeito de Deus. Assim como a semente plantada na terra
tem o seu tempo e a sua hora. Assim também o reino de Deus vai acontecendo no tempo certo e na hora de Deus. É preciso que se perceba então os seus sinais, tanto naquele tempo como nos tempos de hoje também. É preciso que nós possamos perceber os sinais do reino de Deus acontecendo no meio do povo, no meio da gente. Reze comigo, meu irmão, minha irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia, bom fim de semana, fiquem com Deus.